você tem diversos fundos setoriais, pouca gente sabe, mas, por exemplo, se você está no Nordeste, quer fazer um hotel no Nordeste, você pode escolher entre financiar pelo BNDES, que é Brasil, e você pode escolher lá através do Fundo do Nordeste, ir lá no Banco do Nordeste do Brasil, e ele também tem dinheiro que é dele, de um fundo do Nordeste, que ele pode investir em condições parecidas com o BNDES. Na verdade, ele também repassa dinheiro do BNDES, mas são duas opções que você tem: ou pegar dinheiro do BNDES, via Banco do Nordeste, ou pegar dinheiro no Fundo do Nordeste, via Banco do Nordeste. Não dá para pegar os dois ao mesmo tempo, hein, pessoal? Como é que é? A matéria só ocupa um lugar ao mesmo tempo, né? Não dá para fazer dois. Bom, então quando você tem BNDES, você fala... Quando você tem financiamentos, dívida, débito em inglês, o que você está falando no Brasil? Em BNDES, que financia toda a produção, geralmente operações de aumento, expansão, produção. Nós vamos falar bastante sobre o BNDES. Excepcionalmente, ele saiu um pouco do rumo e começou a financiar capital, sei lá, sandália, alguma coisa assim. Você vai poder ir no IFC, tá? Isso porque eu estou te falando, porque ele não tem um programa escrito no site dele. Você vai poder ir no BNDES e você vai poder ir no Banco do Nordeste. Você vai ter as três opções. Você vai fazer um projeto. O projeto de habilidade é uma coisa única, né? Você vai poder bater nas três portas e negociar com cada um deles e ter a melhor condição que você tem. Ok? Então, isso é uma... O Degel alemão, geralmente, ele gosta muito de agribusiness e de coisas ligadas a... mas também projeto de longo prazo. Bom, se você procura capital, deixa eu pular de lado, né? Nós falamos de financiamento. Se você procura capital, você tem hoje no Brasil milhões de fundos de private equity. Nesses últimos 5, 6 anos, pessoal, a gente está no mercado há mais de 20 anos com a ProInvest. Eu acho que cada mês chega um fundo novo no Brasil, né? O que buscam esses fundos? Eles têm capital internacional, têm sócio, todo mundo tem um patrão. E eles buscam empresas médias. Alguns são setorizados, deixa eu voltar atrás. Alguns querem só a área de energia, outros querem a área de real estate, que é a área imobiliária, outros querem saúde e educação. Alguns compram controle, quer dizer, eles próprios compram empresa e gerem, tipo um Pátria, que vocês ouviram falar, GP, que depois virou Ambev e tal, um monstro de uma empresa. Mas a maioria deles ainda entra minoritário, obviamente, por quê? Porque eles precisam de um empreendedor. Que é a operação de IPO. Tá? O IPO, então, é uma operação que se constitui de duas operações simultâneas. Tá? A primeira sendo uma operação nos Estados Unidos chamada de Reverse Merger, e simultaneamente você faz depois enfim, você faz uma média ponderada entre o quanto você levantou no IPO, o múltiplo utilizado, e o quanto você levantou nas ofertas subsequentes, a gente sai um pouco acima do IPO. Então você vai ter mais ou menos feito a operação inteira de 50 milhões de reais a 11 vezes. Exatamente. Acho que pela dinâmica do mercado e da operação, então a gente consegue hoje. Os outros dificilmente conseguiriam. Então a gente, se a gente olhar no portfólio dessas instituições, vocês vão ver muito investimento em empresas relacionadas à renovação de energia, à reciclagem e assim por diante. Tá? Ou seja, né, países e regiões mais pobres têm preferência. Então, em igualdade de condições, um projeto no Nordeste ou um projeto em São Paulo, o projeto no Nordeste ele é mais bem visto por essas instituições. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou falar das três... Estamos olhando uma agora, até vindo dessa companhia agora, antes dessa reunião, já avançado, estamos olhando uma que tem bastante necessidade de capital.
Mas é uma coisa alavancada, e a alavancada que eu falo é uma coisa que dá para financiar parte dessa necessidade muito facilmente, e é um ativo que é muito facilmente vendido, se necessário. Então tem uma certa flexibilidade na base do ativo. Alto potencial de crescimento pelo mercado, pelo perfil da companhia. O que é alto potencial de crescimento? Eu diria... Dobrar em 3 anos, 4 anos. 15, 20%. 3 anos tem que dobrar a receita, vamos dizer.